Portuguesa, Marcão. Palmeiras é vice-líder do campeonato, já tinha sido vice-líder em 2008. Boa noite, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, o time jogou bem hoje, principalmente no primeiro tempo, né? Conseguiu fazer os 4 gols no primeiro tempo. No segundo tempo a gente deu uma vacilada ali, a Portuguesa acabou fazendo 2, mas o importante é que a gente entrou em terceiro na competição e saiu da tarde hoje como segundo colocado. Mas o Palmeiras já tinha sido o segundo colocado? Não, você deu as duas aqui. Já tinha sido quarto, terceiro, agora segundo, né? E vamos buscar a liderança aí. Bom, se bem que o Grêmio depois do resultado de hoje, vai ser isso, 1-1 com o Náutico empatando o jogo aos 48 do segundo tempo, e depois daquela batalha dos aflitos, os caras deveriam transferir um mando de jogo sempre para Recife, né? Porque lá eles não perdem de jeito nenhum. O Grêmio empatou aos 48 do segundo tempo, né? Estava perdendo, mas a gente secou mais o Botafogo do que o próprio Grêmio, até porque a gente ainda tem que jogar contra o Grêmio, aqui dentro de casa, né? A gente está jogando bem dentro de casa. Vamos ver o que vai acontecer, tem muitos jogos hoje. Aliás, hoje eu notei que no estádio dos aflitos, até os cachorros são aflitos. Independente da razão, ela possível ouvir uma opção absolutamente raivoso. Está em feito registro. Agora, registros à parte, Marcão, você que ganha a Copa do Mundo com o Brasil, por que o Brasil não conquista a medalha de ouro numa Olimpíada? O que é tão difícil? Acho que o Brasil não se prepara muito, né? A gente pode ver a seleção olímpica aí se apresentar 15 dias antes da Olimpíada e a gente sabe que a maioria das coisas que se ganha, a Copa do Mundo se exige 45 dias de preparação, treinamento para poder disputar o jogo. E é difícil ganhar, você imagina, né, com esse pouco tempo de trabalho da seleção. A seleção foi montada em cima da hora. Faltou crachá, talvez, treino. Crachá, cara, põe um crachá, ninguém sabe nada, então tá tudo bem, prazer. É que o futebol tem as dificuldades dos clubes liberais, né? Desde o Roquinho pra cá, nem foram liberados para disputar a Olimpíada, né? Todo o sistema profissional. Então, os clubes não deixam normalmente o jogador ficar 30 dias para poder treinar com a seleção, né? E aí não rola. Tem que se preparar para ganhar a Olimpíada, com certeza vai ter mais chance do que está tendo ultimamente. Ele está ao seu lado e ele se preparou e ele ganhou Marcelo Negrão, palmeirense, tudo bem? Tudo bem, com o Carol, o Marcos, nação palmeirense aí. Realizou seu desejo de torcedor, encontrar seu ídolo, Marcos? Muito bacana, tenho um carinho assim, acho que ele não sabe, mas uma admiração muito grande por ele. Acho que se eu não fosse jogador de vôlei, seria goleiro também. Então, quer dizer, é muito bacana, né? Estar aqui do lado da pessoa que eu curso, pelo time, joga pelo meu time, assim, de coração, quer dizer, muito legal. E já pela declaração você percebe que Marcelo Negrão só tem habilidade com as mãos também, quer dizer que ele não com o pé. Não, com o pé não dá, zero. Tem que ser goleiro mesmo. Horrível. Um gol dá pra fazer uma brincadeira. Olimpíadas, em 92, pela primeira vez o Brasil ganhou uma medalha de ouro em esportes coletivos, você estava lá e tal. E agora, depois que você saiu da quadra, está jogando na areia, você continua acompanhando os jogos, você vê tudo que rola no Olimpíadas? Sim, né? Acima de tudo, continuo atleta e é lógico que as quadras a gente sempre fica sabendo das notícias. A maioria dos jogadores que estão lá jogaram comigo ainda, enquanto eu estava em atividade. E agora na nova carreira que é o vôlei de praia, né? Então eu conheço todos os jogadores de vôlei de praia, inclusive jogadores... Tá queimadão, bronzeadão. Não, ainda, quer dizer, eu voltei, eu estava treinando no Guarujá, então ali eu estava assim, uma coisinha um pouquinho melhor, né? Agora eu estou muito branca ainda, eu vim para São Paulo, ainda mais São Paulo, com esse clima que chove o tempo inteiro. Quer dizer, e o jogador de vôlei de praia tem que estar adaptado a isso também. Porque na praia chove, venta demais, às vezes no meio da partida para, um sol tremendo, quer dizer, e o jogo não para. Só vê só o juiz tirando aquela capinha dele e o jogo continua. Quer dizer, o jogador de vôlei de praia tem que estar adaptado a todo tipo de clima. Marco, o Marcelo Negrão está vendo tudo de Olimpíadas, hein? Perfeitamente. E ainda acerca da Olimpíadas que os anais agasalhem as façanhas da atleta maranhense Rosa Rego. Ela se prostituiu dos 5 aos 15 anos de idade para poder pagar o treinamento e hoje está aí com uma beirosa 47ª colocação na prova de ping-pong aquático na grama, a cavalo sobre patins. Positivo. É um exemplo, né? Um exemplo de perseverança e tudo mais. Agora, Marcelo, por que o vôlei na quadra não levou medalha de ouro hoje, hein? O que você acha que aconteceu? Bom, a gente costuma aqui, principalmente a cultura do brasileiro, a gente está sempre exigindo ouro, né? Agora não dá para tirar o mérito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se prepararam muito bem, eles têm uma cultura muito grande, a gente está sempre analisando o adversário devagarinho ali, com o passar dos anos, o Brasil vinha ganhando muito e eles ficam se preparando para esse momento que é a Olimpíada. Então nossos jogadores estavam muito bem marcados, eles estudaram demais a equipe do Brasil, anularam todos
da própria competição, o Ricardinho brigou com o técnico, saiu, o Marcelinho teve que assumir, quer dizer, ficou um clima um pouco tenso rapidamente assim, todo mundo